Imagine a sensação de algo seco e frio, roçando sua nuca no meio da noite. Um sussurro rouco chamando seu nome. Mas quando você se vira, nada. E se eu te disser que isso não é só imaginação? A lenda do corpo seco, um ser mumificado que a terra rejeitou e o inferno cuspiu de volta, está viva. Eu sou o Corvena e hoje eu revelo 3 relatos reais, perturbadores, que viralizaram na Deep Web e foram apagados por um motivo. Eles sugam sua sanidade como ele suga a vida. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque se você piscar pode ser tarde demais. O seco já pode estar ouvindo. Eu me lembro do dia em que herdei a velha casa da minha avó como se fosse ontem. O cheiro de mofo misturado com algo podre. Ela morreu sozinha, aos 92 anos, em uma cidadezinha onde as ruas de terra vermelha pareciam sangrar sob o sol implacável. Eu era o único neto vivo, e a casa veio com uma condição estranha no testamento. Não cave no quintal, ou o seco virá te buscar. Achei que era delírio de velhice, mas ao chegar lá, o ar estava imóvel, como se a casa prendesse a respiração. Os móveis cobertos por lençóis amarelados, o relógio parado às 3 da madrugada e um silêncio que zumbia nos meus ouvidos, interrompido apenas pelo rangido ocasional das tábuas do piso, como se algo se movesse embaixo delas. Eu não acreditava em lendas, mas naquela noite, deitado na cama dura dela, senti um frio que não vinha do vento. Era como se dedos ossudos roçassem minha nuca, sussurrando meu nome em um tom rouco, seco como folhas mortas. No dia seguinte, explorei o quintal. Era um pedaço de terra árida, com uma árvore retorcida no centro, suas raízes expostas como veias pulsantes. Eu ignorei o aviso e comecei a cavar, a pá afundando na terra com um som úmido, liberando um cheiro de decomposição que me fez engasgar. Quanto mais fundo ia, mais a tensão crescia. Meu coração batia acelerado, suor escorrendo pelos olhos e um formigamento na espinha, como se olhos invisíveis me observassem das janelas vazias da casa. Encontrei uma caixa de madeira apodrecida e dentro dela, cartas amareladas, datadas de 1920. A primeira era de meu bisavô, um homem conhecido por sua crueldade. Mãe, eu a enterrei viva para calar seus gritos, mas agora ela volta, seca e faminta. Meu estômago revirou. Ele descrevia como bateu na própria mãe até a morte. E no enterro, a terra cuspiu o caixão de volta, o corpo dela mumificado em horas, como se toda a umidade tivesse sido sugada. Ele fugiu, mas o corpo seco, o que restou dela, o perseguiu, aparecendo em espelhos rachados, sussurrando maldições que secavam plantas e animais ao redor. Continuei lendo, o sol se pondo devagar, pintando o quintal de um vermelho sangue e o ar ficando mais seco, minha garganta coçando como se areia a obstruísse. As cartas falavam de noites em que ele ouvia arranhões na porta e, ao abrir, via uma figura esquelética, pele esticada como pergaminho, olhos vazios como poços secos. Ela suga a vida, filho, escreveu ele para meu avô. Não a deixe te encontrar. Eu ri nervoso, mas então ouvi um som de algo se arrastando pelo quintal como ossos raspando na terra. Meu corpo gelou, os pelos dos braços eriçados e o cheiro de decomposição intensificou, misturado com um fedor de carne queimada. Corri para dentro da casa trancando a porta, mas o silêncio era pior, opressivo, como se o ar fosse sugado dos meus pulmões. Naquela noite, deitado no escuro, senti a cama afundar levemente ao meu lado, como se um peso invisível se acomodasse. Meu coração disparou, suor frio escorrendo, e um sussurro veio. Filho, estou seca. Me dê sua umidade. Os dias seguintes foram um inferno lento. Acordava com a boca ressecada, lábios rachados e marcas de arranhões na pele, finos como unhas afiadas. O espelho do banheiro embaçava com respirações que não eram minhas, e neles via reflexos distorcidos,
meu rosto envelhecendo, pele enrugando como se a vida fosse drenada. Pesquisei online e encontrei relatos virais em fóruns como Reddit e um site brasileiro obscuro, Histórias do Além, onde usuários anônimos contavam casos semelhantes. Famílias amaldiçoadas por ancestrais cruéis, perseguidas pelo corpo seco. Um post viral de 2018, apagado depois, falava de um em Goiás, que cavou no quintal e encontrou ossos secos que se moveram sozinhos. É real, escreveu ele antes de desaparecer. Ela vem para os descendentes. Minha paranoia cresceu, via sombras nos cantos, ouvia sussurros nos canos e o cheiro de terra seca invadia tudo, mesmo com janelas fechadas. Tentei um exorcismo caseiro, sal e orações, mas o padre local riu. O corpo seco não é demônio, é maldição humana. Só o perdão a liberta. Uma citação de um livro antigo de terror folclórico brasileiro, Sombras do Sertão, de Câmara Cascudo, ecoava na minha mente. O seco não morre, pois já está morto. Ele vive da essência alheia, sugando até que reste apenas casca. Isso me aterrorizava, porque eu sentia isso acontecendo. Minha pele secando, olhos afundando, como se eu me tornasse como ele. Uma noite, o clímax veio. Acordei com um peso no peito, incapaz de me mover, e ali, no escuro, vi a figura, alta, esquelética, pele marrom como couro velho, boca aberta em um sorriso sem dentes, exalando um hálito seco que ressecava o ar. Neto, sussurrou, estendendo uma mão ossuda que tocou meu braço e senti a umidade sendo puxada, veias encolhendo. Gritei, mas o som saiu rouco e lutei para me libertar, rolando da cama e correndo para o quintal, pá na mão. Cavei furiosamente, terra voando, e enterrei as cartas de novo, pedindo perdão em voz alta, lágrimas secando antes de cair. Ao amanhecer, ao olhar no espelho, meu reflexo não era mais meu, era o dela, seco e mumificado, piscando de volta. Eu não escapei. Tornei-me o corpo seco, vagando agora pela casa, sussurrando para os próximos herdeiros. E você, ouvindo isso, sente a garganta seca? Eu senti isso pela primeira vez em 2019, quando me mudei para um sítio no interior da cidade, comprado por uma pechincha que deveria ter me alertado. Era uma terra isolada, cercada por mato alto que parecia engolir a luz do sol, e no centro do terreno, um poço antigo, coberto por tábuas podres e selado com correntes enferrujadas. O corretor, um homem de olhos inquietos, disse apenas: "Não se aproxime do poço à noite. Ele não gosta de visitas." Pensei que era só folclore local, uma história para assustar os recém-chegados, mas o ar ali era diferente. Seco, pesado, como se a umidade do mundo tivesse sido sugada para algum lugar abaixo da terra. À noite, o silêncio era tão profundo que eu ouvia meu próprio sangue pulsando, misturado com um som distante, quase inaudível, como unhas arranhando pedra. Eu era jornalista freelancer, obcecado por histórias urbanas, e aquele poço me intrigou. Pesquisei online e encontrei um fórum obscuro, Contos do Interior, onde moradores antigos da região postavam relatos sobre o Poço Seco. Um post viral de 2017, deletado horas depois, contava sobre um fazendeiro que, nos anos 60, jogou seu irmão no poço após uma briga por terras. O irmão, dizem, era um homem cruel, que batia na esposa e sacrificava gado por prazer. Quando o corpo foi jogado, a água do poço secou em dias e o fazendeiro começou a ouvir sussurros à noite. Uma voz rouca, como galhos se quebrando, chamando seu nome. Ele enlouqueceu, afirmando que o irmão voltava, seco como um cadáver mumificado, escalando as paredes do poço. O relato terminava com uma frase que me gelou: "O corpo seco não perdoa, e ele guarda seu nome para sempre." Na primeira semana, ignorei o poço, mas ele parecia me chamar. Durante o dia, eu trabalhava no laptop,
mas meus olhos vagavam para as tábuas quebradas, visíveis da janela da cozinha. À noite, o ar ficava mais seco, minha pele coçando, lábios rachando mesmo após beber água sem parar. Comecei a sonhar com o poço, uma escuridão sem fundo, onde algo se movia, arrastando-se com sons de ossos estalando. Acordava suando, mas minha boca estava tão seca que engolir era um suplício. Decidi investigar. Peguei uma lanterna e, com o coração acelerado, quebrei as correntes com um alicate. O cheiro que subiu do poço era insuportável. Não de podridão, mas de algo velho, como terra queimada misturada com carne ressecada. A lanterna revelou paredes de pedra cobertas de arranhões profundos, como se alguém tivesse tentado escalar com as unhas. Naquela noite, tudo piorou. Acordei com um peso no peito, como se o ar fosse sólido. No escuro, ouvi um som vindo do quintal. Um arrastar lento, como algo pesado sendo puxado pela terra. Corri para a janela, coração na garganta, e vi as tábuas do poço quebradas, espalhadas pelo chão. A lanterna tremia na minha mão, enquanto eu apontava para a escuridão. E por um segundo, juro que vi 2 pontos brilhantes, como olhos vazios, olhando de volta do fundo. Fechei as cortinas, trancando portas e janelas, mas o som não parava. Agora dentro da casa, um arranhar nas paredes, lento e deliberado, como se algo testasse minha sanidade. Minha garganta queimava, seca, e a água que eu bebia parecia evaporar na boca. No espelho, meu reflexo parecia errado. Olhos fundos, pele pálida, como se eu estivesse murchando. Procurei ajuda. Um velho da vila, conhecido por ser benzedeiro, veio ao sítio. Ele olhou o poço e fez o sinal da cruz, murmurando: "Você abriu o que não devia. O corpo seco não é só um homem. É o que resta quando a maldade seca a alma." Ele jogou sal no poço e rezou, mas seus olhos tremiam de medo. Citou um trecho de um diário antigo encontrado em uma igreja local. O seco não descansa, pois a terra o rejeita. Ele rasteja na escuridão, buscando a vida que perdeu. Ele me disse para queimar sálvia e selar o poço com concreto, mas naquela noite, antes que eu pudesse agir, o pior aconteceu. Eu estava na sala, o relógio marcando 2h47 da manhã, quando a eletricidade caiu. O silêncio era opressivo, exceto por um sussurro rouco vindo de trás da porta. "Você abriu", disse a voz, seca como cascalho. Meu corpo congelou, suor frio escorrendo, mas minha pele parecia papel, rachando ao toque. Peguei a lanterna, mas a luz piscava, revelando flashes de uma figura no canto da sala. Alta, esquelética, com pele esticada como couro seco, olhos fundos brilhando no escuro. Cada passo dela fazia o chão ranger, e o cheiro de terra queimada enchia o ar. Corri para o quarto, barricando a porta com uma cômoda, mas os arranhões continuaram, agora no teto, como se ela rastejasse acima de mim. Minha respiração era curta, o ar parecia ser sugado dos meus pulmões, e minha visão embaçava, como se a vida estivesse sendo drenada. O caos veio ao amanhecer. Exausto, saí para o quintal, desesperado para selar o poço. Mas quando olhei dentro, não havia fundo, apenas escuridão. Enquanto olhava para dentro, levei um empurrão nas costas e despenquei no fundo do poço. Ao olhar para cima, vi o benzedeiro. Ele gritou que precisava me aprisionar no poço para conter a maldição. Ele gritou e fugiu, dizendo que eu agora carregava o corpo seco dentro de mim. Desde então não durmo, condenado a este poço maldito, sinto minha pele secando minha alma a cada noite. E o pior, preciso que alguém me solte. Você me soltaria? Você já ouviu algo arranhando suas paredes à noite? Comente se já sentiu um vazio que não explica, ou se acredita que o corpo seco pode estar te observando agora. Inscreva-se para mais histórias que não deveriam ser contadas. O que está seco nunca descansa.
Há lugares onde o passado não descansa, onde a terra guarda segredos que nenhum padre ou coveiro ousa tocar. Eu descobri isso em 2022, quando fui chamado para documentar um cemitério abandonado, um lugar que os moradores chamavam de Cemitério dos Secos. Era um projeto para um canal de história local, mas desde o momento em que pisei naquele terreno, senti algo errado. O ar era quente, mas seco, como se cada inspiração roubasse um pouco da umidade do meu corpo. As lápides tortas e rachadas estavam cobertas por uma poeira fina que grudava na pele, e o silêncio era tão pesado que parecia sugar os sons da minha respiração. Via não de podridão, mas de algo mais antigo. Terra queimada, misturada com um leve odor de carne seca, como se o próprio chão estivesse faminto. Eu deveria ter ido embora, mas a curiosidade, essa maldita companheira, me fez ficar. Eu era cinegrafista freelance, acostumado a filmar ruínas e lugares esquecidos, mas aquele cemitério era diferente. Os moradores da vila próxima evitavam falar sobre ele. Uma idosa, com olhos opacos como se já vissem o além, me contou a história. Décadas atrás, um homem chamado Ezequiel, conhecido por sua brutalidade, morreu amaldiçoado por uma curandeira que ele atacou. Que a terra te cuspa e teu corpo seque eternamente. Ela gritou antes de ser morta por ele. Quando Ezequiel morreu, o solo do cemitério rejeitou seu caixão, rachando como se a terra tivesse nojo. Seu corpo, dizem, ficou sem horas, a pele encolhendo até virar um couro esticado sobre ossos, os olhos fundos como buracos negros. Desde então, dizem que ele dança à noite, arrastando-se entre as lápides, buscando almas para saciar sua sede eterna. Minha primeira noite no cemitério foi inquietante. Montei a câmera num tripé, apontando para o centro, onde uma lápide quebrada marcava o túmulo de Ezequiel. O vento não soprava, mas as ervas secas ao redor balançavam, como se movidas por mãos invisíveis. Minha garganta coçava e a água que trouxe parecia evaporar na boca. Enquanto ajustava a câmera, ouvi um som, um estalo seco, como galhos quebrando, vindo de trás de uma árvore retorcida. Virei-me rápido, o coração disparado, mas nada havia além das sombras dançando na luz fraca da minha lanterna. No entanto, a câmera captou algo que não vi. Como uma silhueta esguia, movendo-se entre as lápides. Revendo o vídeo, senti um frio na espinha. A figura parecia parar e olhar diretamente para a lente, como se soubesse que eu a observava. As noites seguintes foram piores. Comecei a sentir ele, o corpo seco, antes mesmo de vê-lo. Minha pele ficava ressecada, rachando nos dedos, e meus sonhos eram invadidos por imagens de um homem esquelético, dançando em círculos, seus ossos estalando como castanholas. Acordava com marcas na pele, finas como arranhões de unhas, e o cheiro de terra seca impregnado nas roupas, mesmo dormindo dentro da barraca. Tentei um ritual de proteção, ensinado por um velho coveiro que encontrei na vila. Ele me deu um terço benzido e disse para espalhar sal ao redor da barraca. Mas seus olhos tremiam quando falou do cemitério. Não filme ele dançando, alertou. Se ele te vê, ele te leva. Ignorei, movido por uma mistura de medo e obsessão. A última noite decidi ficar até o amanhecer, câmera ligada, apontada para o túmulo de Ezequiel. Às 3 da manhã, o ar ficou insuportavelmente seco, minha garganta queimando e o silêncio foi quebrado por um som. Um arrastar lento, seguido por estalos rítmicos como uma dança macabra. Minha lanterna piscou e na escuridão vi ele, alto, magro, pele esticada como pergaminho, movendo-se em círculos, os braços balançando como galhos secos. Ele parou, virou a cabeça lentamente e seus olhos, buracos negros sem fundo, fixaram-se em mim. Um sussurro rouco ecoou. Você dança comigo? Corri, deixando a câmera para trás, o coração na garganta, o ar parecendo areia nos pulmões. Tranquei-me na barraca.
Mas os estalos continuaram, agora ao redor, como se ele dançasse em círculos, cada vez mais perto. Minha pele ardia, seca, e no espelho do meu kit de barbear vi meu reflexo. Olhos fundos, pele enrugada, como se eu estivesse murchando. O sal ao redor da barraca foi espalhado e os arranhões começaram na lona, lentos, deliberados, acompanhados por um riso seco que fez meus ossos tremerem. Não sei como sobrevivi até o amanhecer, mas quando saí, a câmera estava no chão, a lente rachada. O vídeo gravado mostrava horas de escuridão, exceto por um frame, às 3:03, onde meu próprio rosto aparecia, seco e distorcido, dançando com ele. Semanas depois, quando voltei para casa, minha vida parecia normal, mas eu não era mais o mesmo. Minha pele nunca recuperou a umidade. Meus olhos ficaram fundos e à noite ouço estalos no quarto, como se eu ainda dançasse com ele. Pior, às vezes sinto meu corpo se mover sozinho, passos lentos e rítmicos, como se ele me ensinasse a dança. Olho no espelho e vejo ele atrás de mim, sorrindo, seco, esperando. O corpo seco não me matou. Ele me tornou parte dele, e agora, quando sussurro, é a voz dele que sai, chamando outros para a dança. E você quer dançar comigo? Essas 3 histórias não são apenas contos para assustar. Elas vivem nas sombras e nas memórias de quem sobreviveu para contar. O corpo seco não é só uma lenda. Ele é o que resta quando a maldade seca a alma, e ele está sempre procurando mais. Então me diga nos comentários, você acredita que isso é real? Já sentiu algo seco te observando? Ou o seu nome sussurrado no escuro? Inscreva-se se tiver coragem de ouvir mais, mas cuidado, tem certeza de que está sozinho agora? Me diga do que você tem medo.